Existia uma mulher que era temente ao Senhor, uma viúva, que ela adorava e exaltava o nome do Senhor. Porém, aquela mulher todo dia batia na porta daquele juiz, aleluia, abusando ele, para que ele adorasse a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele juiz não temia o Senhor e nem temia a ninguém. Diga para o teu irmão nesta noite: Jesus, Ele quer que você venha temer a Ele de todo o seu coração, né? Aquela mulher batia toda noite, todo dia na porta do juiz, para que ele adorasse a Deus. Porém, aquela viúva, ela fazia justiça de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele juiz já se encontrou abusado pelaquela mulher. Ele disse: olha, todo dia essa viúva vem de dia e de noite aqui me abusar na minha porta. Porém, aquele homem não gostava de Deus. Aquele homem não queria saber de ninguém. Aquele homem não queria ouvir falar de Deus. Mas aquela viúva todo dia batia na porta dele e dizia: olha, eu quero justiça do meu filho. E nesta noite o Senhor está dizendo para uma mulher nesta noite: olha, faça igual esta viúva, continue batendo na porta do juiz, porque ele vai te atender. Ei, aquele juiz, ele não temia Deus e nem temia homem nenhum. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que aquela viúva, ela molestava e batia na porta do juiz pedindo resultado. Porque a mulher tem que ser persistente. Diga para a sua irmã nesta noite: seja uma mulher persistente. Não desista fácil. Porque aquela viúva, ela não desistiu fácil. Ela todo dia batia na porta do juiz para ela receber, para o juiz decretar a vitória dela. Mas é bem verdade que aquele juiz, ele não queria ouvir falar de Deus. E toda pessoa que temia Deus, ele mandava destruir. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que na terra a fé daquela mulher foi tão grande que Deus se agradou da fé daquela mulher. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que muitos desprezavam, mas aquela mulher foi desprezada pelo juiz. Mas é bem verdade que aquela mulher não desistiu. Aquela mulher continuou batendo na porta do juiz até que ele entregasse a vitória dela. Diga para o teu irmão nesta noite: continue batendo na porta, porque quando você continuar batendo na porta, Deus, ele vai te abençoar. Porque aquele juiz, ele não era um juiz justo, mas ele era um juiz injusto. Sabe aquela pessoa que é injusta com você? Você faz tudo bom com ele, com ela, e ela continua fazendo injustiça com você. Era aquele juiz. Ele era um juiz tão mentiroso, tão ladrão, tão injusto, que aquela mulher todo dia batia na porta dele dizendo: olha, era tarde, era de noite, era de madrugada, mas ela não cessava. Ela dizia: olha, enquanto esse homem não me abençoar, não dá minha vitória, não dá o meu decreto, aleluia, eu vou tirar o sono dele. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, você está fraco, não desista, vá batendo na porta, porque Deus vai tirar o sono de alguém para te honrar. Ei, mas aquele juiz era um homem tão cru, era um homem tão perseguidor de crente, que ele não queria ouvir mais falar daquela viúva. Tem gente que é assim: quando ouve falar do teu nome, ela já coloca uma cara feia. Tem gente que é assim: quando vem ouvir falar do seu nome, ele já coloca uma cara feia. Mas o teu nome, o Senhor diz nesta noite: olha, continue batendo na porta que ele vai te abençoar. Aquela mulher queria só que o juiz assinasse o decreto dela. Aquela mulher queria fazer justiça. Porém, aquele juiz era um juiz tão miserável, era um juiz iníquo, que ele não queria saber de Deus. E ele não queria ouvir a palavra do Senhor. Mas aquela mulher foi o quê?
persistente, aquela mulher não desistiu, aquela mulher não, aleluia, fracassou, aquela mulher não, aleluia, resmungou, não, aquela mulher foi até o final, aí disse, olha, eu sou uma viúva, mas eu vou abusar esse juiz, e enquanto ele não me abençoar, não assinar minha vitória, eu não saio da porta dele. E aquela mulher clamava, batendo na porta do juiz. Aquela mulher tirava o sono daquele homem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que de repente 2 homens subiram ao templo para orar. E de repente, quando eles subiram no templo para orar, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele não poupou a vida deles, mas o Senhor decretou a vitória para aquela viúva. Diga para o teu irmão nesta noite: Deus, ele vai assinar a tua vitória. Quando você, aleluia, continuar batendo na porta, ele vai assinar a vitória. Deus ouviu, aleluia, a oração da serva do Senhor, e Deus deu a vitória. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que aquele juiz era um juiz que ele não fazia justiça, mas sim ele fazia injustiça. Mas aquela viúva não dormia antes que o Senhor desse a vitória para ela. E de repente a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que a palavra do Senhor vai dizer que alguns homens que estavam ali reunidos, aleluia, roubadores, adúlteros, pecadores, ele só soltava esses homens. Mas a vitória daquela mulher, ele não queria dar a vitória daquela mulher. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela dizia: olha, eu dizimo, eu oro, eu vou ao templo para buscar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que de repente o juiz teve que dar vitória àquela viúva, porque ele viu a persistência da viúva. E nesta noite o Senhor está dizendo, diga para a minha igreja, Filipenses no capítulo 2, no verso 36, ele declara: se eu viver para Cristo é muito, e eu morrer para Cristo é lucro. Tem muita gente que quer morrer para o mundo e não quer nascer para Jesus. Mas aquela viúva, ela não desistiu, ela persistiu na vitória. Porém aquela viúva, aleluia, com os olhos abertos, o Senhor honrou aquela viúva, porque ela persistiu na vitória dela. Aquela viúva disse: olha, enquanto eu bato na porta desse juiz que não teme ao Senhor, ele não temia nem a Deus e nem os homens, quanto mais uma mulher que era viúva, que não tinha marido e tinha um único filho. Ei, ele não temia ninguém, mas quem é de Deus teme ao Senhor. Mas aquela mulher temia a Deus, e aquela mulher foi brigar com o juiz. Tem gente que é assim, começa a brigar para receber a vitória. Deus está dizendo nesta noite: olha, para você receber o milagre, você tem que brigar com a autoridade. Por quê? Aquela mulher foi brigar com a autoridade, com o juiz. Mas ela disse: olha, você vai assinar minha vitória. Eu vou bater na porta desse juiz que não teme a Deus, mas ele vai ter que me dar a minha vitória. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, no versículo 14: todo aquele que justificar, todo aquele que se humilhar, será exaltado, e todo aquele que se exaltar, será humilhado. Aquela mulher se humilhou diante do juiz para receber a vitória dela, mas ela não baixou a cabeça para o juiz, não. Ela disse: olha, ele é juiz, mas eu vou bater na porta dele dia e noite, tarde de hora, para ele decretar o meu milagre. E nesta noite o Senhor está dizendo: olha, tema o Senhor, porque Deus, ele vai decretar a vitória para você. Deus, ele vai decretar a vitória para você. E aqueles 2 homens que subiam ao templo para orar, aleluia, vieram se sacrificar. Porém a palavra do Senhor vai dizer que toda semana eles iriam para o templo para orar. E Deus se agradou da oração daqueles homens.
tudo que eles possuíam, eles deixavam na casa do Senhor. E Deus se agradou daquela viúva, porque ela persistiu. E nesta noite o Senhor diz: diga para as minhas filhas, para os meus filhos nesta noite, seja uma pessoa persistente. Se aquela mulher desistisse da caminhada, aquele juiz iria olhar para ela e iria dizer: olha, soldado, ei, essa mulher tá me perturbando mais, tira ela daqui. Ei, aquela mulher, ela foi jogada para fora, mas ela não desistiu de bater de frente com o juiz. E Deus está dizendo nesta noite, para você receber a tua vitória, você tem que bater de frente com o diabo. Você tem que bater de frente com o adversário. Você tem que bater de frente com o inimigo. Porque, aleluia, aquela mulher habitava na cidade, mas ela não aceitava a safadeza daquele juiz, não. Porque ele livrava os ladrões, ele livrava os adúlteros, ele livrava, aleluia, os pecadores. Mas aquela mulher fazia o certo. Diga para o teu irmão: faça o certo. E quando você fazer o certo, Deus ele vai te honrar. Mas enquanto você fazer o errado, Ele não vai te honrar.